Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Agora Real Mommy. Vocês devem estar pensando, ué, mas não era Desmame? Pois é, gente. Na nossa reunião de brainstorming, a gente estava muito empolgada. E a gente criou mesmo o nome. A gente falou, uau, a gente chegou no nome, fomos muito criativas. E no fim, já existia, tá? Mas não tem problema, agora virou Real Mommy. O intuito desse podcast, gente, é trazer a realidade mesmo, né? Porque não existe o certo ou o errado. Existe o que dá certo pra você e tá tudo sempre bem e certo. E hoje, o assunto é um assunto que eu amo. Bom, primeiro, pra quem não me conhece, né, gente? Meu nome é Larissa, tá? E a minha convidada de hoje já esteve aqui presente quando nós lançamos o podcast. Tive a honra de ser uma das primeiras. Ai, maravilhosa você, Sami. Tô Obrigada muito pelo feliz. convite. Mais uma vez de você ter aceitado. Porque o tema de hoje, gente, é sobre amamentação, né? Pois é. E eu quero descomplicar hoje Esse é o esse tema. objetivo. Ô, Sami, e desconstruir essa ideia de que tem que ser perfeita a amamentação, porque não é fácil, né? Admiro quem consegue passar por essa fase, assim, plena. Leve, né? leve. Sem perrengues, Mas a não gente é sabe assim. que a maioria Não. passa por algumas dificuldades, né? Mas se apresenta. Fala um pouquinho de você. Eu sou Samela, mas podem me chamar de Sami, é assim que todo mundo me chama. Eu sou enfermeira obstetra há 15 anos. Não façam contas de idade. E sou consultora em amamentação também. Sou mãe do Ricardo, de 7 anos, e do Romeu, que tá aqui na barriga, que vai nascer daqui a pouquinho. Já, hein, amiga? Que bom que ele tá no forninho e falou, deixa minha mamãe. Deixa minha mamãe trabalhar um pouquinho. Fazer esse podcast que vai ser, eu vou só assistir os podcasts bem quietinho. Eu falo que eu vou ficar semanas e semanas no meu reino encantado. Isso, Quietinho em casa, deliciosa ali, né? Só descansando. E eu trabalho com partos, né? Acompanho trabalhos de partos e acompanho a amamentação também. Faço consultoria de amamentação, faço consultas pré-natal também, então preparando mulheres para amamentação, para o parto. Então, meu mundo é envolvido nisso. Adoro. Mulheres e bebês. Adoro. E é muito importante isso, né, Sami? Você ter um apoio. Eu sempre falo, você precisa ter um telefone para ligar na hora que o bicho pega. Sabe assim, tá acontecendo isso. O que eu preciso fazer? Me Cara, ajude. amiga, seu telefone não deve parar, Não né? O WhatsApp, então, é assim, madrugada. O WhatsApp é seu sobrenome, né? Exato. Porque... Não, exato. Eu tirei o toque, porque eu não dormia. Ele tocava à noite. Então, assim, eu não dormia, não conseguia dormir porque ele tocava. Então, agora, assim, se mandar mensagem, eu não vou ver, tem que ligar. E muitas vezes eu recebo ligações no meio da madrugada de mães. E tá tudo bem, gente, faz parte. O desespero é tão grande que tá tudo bem, entendeu? É desesperador, tá tudo bem. Mas é importante ter aquele telefone de alguém que você possa ligar no meio do perrengue e falar, o que eu faço agora? Porque senão é a dica de um, é a dica de outro. Aí a pessoa no outro dia seguinte fala, ai, Sami, por exemplo, na pojadura, né, que é a descida do leite, que é uma fase, eu falo que é o olho do furacão. Já tô até antecipando a conversa. Bora, adoro. O olho do furacão. A mulher recebe dicas que às vezes não são corretas e ela piora a situação. Ah, eu fiz o que a minha mãe mandou. Por exemplo, eu fui pro chuveiro e fiquei tirando leite na água quente. Dá até arrepio. Eu falo, não, pelo amor de Deus, assim, isso vai piorar a situação. Porque às vezes ela não se preparou para aquilo, não sabia que aquilo ia acontecer e fez aquilo que ela achou que estava certo e tá tudo bem. Tudo bem. Mas isso pode piorar. Então, se ela tem uma dica, ou tem um telefone de alguém para chamar, tem que ter alguém para uma consultora, uma profissional para chamar de sua. Sabe assim, essa daqui eu posso ligar, essa eu posso entrar em contato. O anjo da guarda, entendeu? Exatamente. Temos aqui uma anja, olha, que pode te auxiliar nesse momento desesperador. E nesse momento que, né, tô aqui mais assim, quase saindo de cena um pouquinho dessa parte, a gente tem bastante gente que trabalha comigo, que a gente indica. Então, assim, e na internet tem muita gente bacana também. Então, é importante no pré-natal a gente já se preparar. E por isso que a gente tá aqui com esse tema, justamente para trazer o maior número de informação para vocês, mamães que estão gravidinhas ou pretendendo engravidar, ou até mesmo amamentando. Porque quando você tem a informação, você consegue prevenir muitas coisas, né? Quando você tem o conhecimento. Amiga, vamos lá. Como uma mulher que está grávida pode se preparar para a amamentação? Acho que é a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Porque, assim, a gente menospreza um pouco, né? Tipo, esquece um pouco da amamentação, porque é tão focada no parto, tão focada no nascimento, no enxoval. E tá tudo bem. Tem que fazer isso mesmo. Mas a gente, às vezes, esquece um pouquinho que vem um período bem tenso pela frente, que é a amamentação. A gente tem a impressão de que quem não é da área, principalmente quem
foi meio que pego de surpresa na maternidade, de que a amamentação é algo instintivo, gente, e não é. O parto é. O parto, o seu corpo vai dar os sinais e vocês vão passar pelo parto de forma instintiva, natural, hormonal. Sim. A amamentação, não. A amamentação, inicialmente, ela é hormonal e instintiva, mas a manutenção dessa amamentação não é. Porque se eu não faço o que eu preciso fazer, essa amamentação acaba. Porque o meu corpo precisa de estímulo, e esse estímulo eu que vou dar. Isso é muito eu importante. que vou caminhar nesse estímulo. Então, assim, a minha primeira dica para aquela mulher que tá grávida, sim, estude sobre o parto, faça seu belíssimo enxoval. Seja protagonista do seu parto, né? do seu parto. Então, saiba o que você quer, o que você não quer, mas tire um tempo para estudar sobre a amamentação. Porque existe uma cobrança sobre a amamentação. Você tem que se colocar nesse lugar. Eu quero essa cobrança. Como eu quero viver esse momento? Eu tenho conhecimento técnico. Então, a primeira coisa é estudar. Estudar a fisiologia da amamentação. Então, como que ela acontece? Por que eu amamento? Por que meu leite desce? O comportamento do recém-nascido. A gente esquece do comportamento do recém-nascido. Que ele tem comportamentos que são pertinentes àquele ciclo da amamentação. Então, estudar sobre esse comportamento do bebê. Dicas, assim, importantíssimas. Saia de perto de histórias traumáticas. Sabe, assim, na internet só tem... Se você for procurar, só tem gente falando que caiu o peito. O bico ficou pendurado. E teve não sei quantas mil mastites. E a amamentação foi horrível. Candidíase mamária. Gente, isso daí é igual a história ruim de parto. Tem só as ruins. Não, a gente tem que focar nas coisas boas. Exato. Pra atrair, né, os momentos bons. Exato. Se cerque de pessoas que tiveram uma boa experiência. Não é fácil. Precisa estudar, precisa se preparar. E eu acho muito importante também falar sobre eu quero viver isso. Né? Eu quero muito amamentar, então eu vou me preparar para isso. Até onde eu posso ir? Quais são meus limites? Porque quando a gente cai de paraquedas na amamentação, você fala, meu Deus, é talvez mais intenso do que aquilo que eu me preparei. Será que eu quero viver isso? Eu brinco que o parto ele tem começo, meio e fim. A amamentação tem começo. Aí um dia ela chega no fim. Adorei. Porque E é ela muda de fase. Então tem um começo do começo mesmo, aí depois tem um começo da manutenção, aí depois tem um começo do bebê com 3 meses, os saltos de crescimento, a mudança do comportamento do bebê. Então é sempre um recomeço. Exato. Você tá sempre numa nova fase, num novo desafio da amamentação. Claro, a gente vai se tornando mais segura, a gente vai conhecendo melhor esse bebê, vai se conhecendo melhor, mas é isso, cada fase é um começo novo. Aí você passa aquela fase, você fica boa nela, aí quando você vê, o bebê mudou de comportamento, o fluxo mudou, aí você tem que recomeçar. Então, assim, o parto começa, meio e fim. A amamentação, começo. Aí depois vem o desmame também, né? Lá atrás, lá na frente. Aí você fala, vou começar o desmame, é outro processo. Outro começo, né? É outro começo. Então, como não se preparar? Como não, pelo menos, ter uma noção do que vai acontecer? Ô, né? amiga, já que a gente tá falando de se preparar, precisa fazer alguma coisa? Porque eu lembro quando eu tava grávida, a minha mãe falava, pega a bucha, esfrega no peito, esfrega. Falava assim, ai, meu Deus, que dor. Vai tomar sol. Vai tomar aí sol, tava eu lá. fica lá com o peito de Tava fora. lá com o peito de fora. Falei, meu Deus, o que mais eu preciso fazer, né? Pra me preparar pra essa bela da amamentação, Aí passa né? aquela pomadinha antes e tal. E muita gente acha que é só isso que tem que fazer, que são ações. Mas isso que eu quero saber, Tá. precisa mesmo? O que é? Porque assim, depois eu fui entendendo que o peito ele já está preparado para receber. Exato. Então, até que ponto você precisa, de fato, ficar esfregando, tomar sol? Fala um pouquinho sobre essa preparação da mama, né? A preparação física mesmo, Isso, né? física. Todas elas caíram por terra hoje, todas. Sim. Nada comprovou-se cientificamente uma efetividade, por exemplo, do atrito das mamas, né? Da bucha de vegetal no seio. Nossa, isso gente, terrível. Eu sofri tanto, amiga. Pois é. Pra quê, gente? Isso há 7 anos atrás. Não, pois é. E não é tanto assim. Nem é tanto. Mas não, gente, por favor. Porque há 7 anos eu não tinha uma anja, essa chamada Não, pois é. Não, pelo amor de Deus, meninas, não façam isso. Pra que você vai machucar a sua pele? Pra quê? Pra ela ficar mais fina, mais sensível? Nossa. É isso que vai acontecer. Mas aí vai calejar. Calejar, eu preciso deixar o meu peito calejado? Não faz sentido algum. Você está criando uma ferida que pode ter infecção,
viral, infecção bacteriana, antes até de você ter Vai machucar. Vai machucar, exatamente. A intenção da bucha é machucar. Então, pra que eu vou fazer isso? Então, assim, não existe nada comprovado, isso já caiu por terra. Não façam isso. O sol bom é vitamina D, ok, mas não precisa ficar com a mão exposta, né? O sol também é uma questão assim, também não temos comprovação científica, porém, o sol mal não faz. Exato. Entendeu? A bucha vai fazer mal. O sol não vai fazer mal, tomar um solzinho ali, pegar uma melatonina, ficar mais escuro, né? Porque ele vai ficar mais naturalmente, escuro. É uma melatonina pra dormir. Uma melanina ali, ficar mais escurinho. Fica tranquila, a gente sabe, tá gravidinha, a gente dá um desconto. Eu tô muito lesada. Desculpa, já peço desculpas por qualquer coisa. Porque... Amiga, relaxa, porque depois quando o Romeu nascer, a sua memória vai embora com a placenta. Com a placenta, e aí, querida, vai piorar. Mas eu já vi que são 2 anos. 2 anos pra se recuperar. Amiga, posso te falar, o meu filho... O meu segundo tem 3 anos. Esses dias eu esqueci o celular dentro da geladeira e fiquei enlouquecida procurando. Isso eu nunca ouvi. Não, quem me conhece sabe que é mais ou menos normal vir de mim. Esquecer dentro da geladeira. Mas o mamilo já muda de cor naturalmente, ele escurece, né? Todo o corpo da mulher vai escurecendo justamente para se tornar mais resistente mesmo. Então, a região mais íntima vai ficando mais escura, as axilas ficam escuras também, a gente tem as manchinhas às vezes no rosto. É normal. E o mamilo, a areola vão escurecer. É fato. Pra quê? Pra se tornar mais resistente mesmo pro atrito da sucção. Agora, você ir lá e passar a bucha, você tomar o sol vai deixar mais escurinho, mas não vai... Sem necessidade. O seu corpo sozinho é capaz de fazer isso. E a gente tem... pomada, né? Já posso passar pomada pra ajudar? No próprio seio, na areola, a gente já tem tubérculozinhos, glândulas, que secretam hidratação pras mamas. Que secretam hidratação constante. Natural, né? É natural. Então, você não precisa ficar passando pomada no mamilo, pomada na areola, porque o seu corpo já se encarrega de fazer isso. Então, tetês livres, gente, esqueçam, não mexam no peito, não encostem nele, deixa ele. E aí, quando nasce, aí a gente tem os cuidados que a gente pode ter com as mamas, mas é sempre assim, quanto menos, melhor. Menos cuidado, melhor. É a rosquinha. Ótima dica. É a rosquinha. Deixa naturalmente. Deixa naturalmente. Pode usar pomadinha? Pode, mas é uma quantidade pequenininha, né? Então, assim, na gestação, não façam nada. E tem um detalhe muito importante esse negócio de ficar esfregando a bucha. Quando a gente manipula o mamilo, a gente produz ocitocina. A ocitocina é o hormônio do trabalho de parto. Então, às vezes, mulheres que estão com contração antes da hora, ou se você ainda, por exemplo, 36 semanas, fica lá esfregando o peito, começa a produzir ocitocina. Daqui a pouco você tá cheio de contração, porque você tá produzindo. E nada de ficar apertando, né? E nada de ficar apertando. Deixa, gente. Ai, não sai meu peito, não sai uma gota de leite ainda. Gente, vai sair quando o bebê nascer, quando a placenta sair, você começa Relaxa, porque ele vai vir. O corpo, ele é inteligente. Uma coisa importante que as mulheres saibam, o processo do início da amamentação, então, a descida do leite, ela é hormonal. Ela não é um processo estimulado. O seu corpo, hormonalmente, é incapaz, vai se encarregar de fazer isso. Algumas mulheres têm a descida do leite mais cedo, 2, 3 dias, outras vão ter com 7. É normal, tá? Mas o seu próprio corpo, com a saída da placenta, o aumento do nível de ocitocina, vai produzir esse colostro, né? Vai fazer a descida do leite. A manutenção desse leite é que aí é por estímulo, entendeu? Então, assim, toda mulher vai descer o leite. De um jeito ou de outro. Naturalmente. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, vai descer. Às vezes precisa de um pouco mais de estímulo, às vezes demora um pouquinho mais. Tem mulheres que pode demorar um pouquinho mais, mas vai vir. Calma, vai vir de um jeito ou de outro. Isso mesmo, calma. Calma. Relaxa que vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer naturalmente. Ô, Sami, quais as mudanças a amamentação traz na vida física e emocional da mulher? Da mulher. Porque eu vou falar uma coisa. É uma dor, né? Assim, pra gestante, a maior dor dela... Tem umas que encaram o parto de uma forma tranquila e leve, tem outras que se preocupam. Mas, no meu caso, por exemplo, quando eu engravidei... A minha maior... Eu digo dor, não de dor física, tá? Assim, de... Emocional. Uhum. O meu caso era o parto. Um parto, porque eu descobri que eu tava grávida e falava assim, meu Deus, não quero sentir dor, vamos marcar uma cesárea. Eu já cheguei no consultório dor, né? do meu médico e falei, vamos, a gente falou, calma.
Inclusive, teremos um podcast com ele, fiquem ligadinhas. E ele falou assim, calma, vamos entender o processo. Sim. E no fim, amiga, o meu parto foi sem anestesia, Gente, sem nada, sem nada. E é veio. impressionante. E eu falei, uau, ele conta a minha história pra todo mundo. E eu falo, quanto menor a expectativa que você cria pro parto, mais as coisas fluem. É impressionante. Então, assim, o seu é esse. Tipo, não quero. Quando foi, fluiu. Exato, e foi. E aí, e a amamentação eu nunca encarei como uma dor. Sim. Na minha cabeça era um processo natural. É o próximo não passo. Sabia... Não tinha esse entendimento do estímulo. Se eu tivesse esse entendimento, com certeza seria mais leve para mim. Como, por exemplo, na minha primeira amamentação, do meu primeiro filho, eu tive mastite, uma mastite muito forte. Eu lembro que, nossa, eu cheguei a desmaiar, um febrão. No meu segundo... Eu tive o tal do fenômeno de Renault, que depois a gente pode falar um pouquinho dele. Meu Deus. Porque eu amamentei por 3 meses. Com ele. Com ele. Nossa. E eu fico até arrepiada, porque assim... O médico não descobriu o que era, o pediatra... E era laser em cima de laser, e não resolvia. Até que... uma pessoa diagnosticou e falou assim, isso é fenômeno de Renault. Por conta disso. Não é comum, né? Não é fácil, de diagnosticar, porque é muito sutil. Porque o peito, simplesmente, ele tá perfeito. Não tem nenhum machucado, nada. Ele não muda. Só que é uma dor Parece que sai caco de vidro quando você amamenta. Amiga, até casca de banana eu colocava. Outra coisa que acontece muito, até hoje, colocar em casca de banana. Tudo que você E possa achando imaginar. que era uma ferida, e não é. No fenômeno de Renault não é uma ferida. É vasoconstrição, né? Os vasos. Aproveita já fala, né? O fenômeno de Renault é uma vasoconstrição. Os fenômenos. É reumatológico isso, né? É reumatológico e assim, dói pra caramba, porque você tem as extremidades com menor fluxo de sangue, uma contração menor dos vasos, uma contração dos vasos sanguíneos que não leva fluxo de sangue até ali. E não é comum dar no peito, é comum dar na ponta do dedo. Dos dedos, ponta dos pés, mas no peito não é comum. E aí, assim, você não faz o diagnóstico, se você não tem bem... E às vezes não fica... Qual que é a forma de identificar, além da dor? Você olhar aquele pontinho branquinho. Fica um pontinho branco logo quando o bebê tira a boquinha. Porque não tem vaso, não tem fluxo de sangue ali. Ali tá comprimido, ali não tem fluxo de sangue. O sangue vai, mas ele não tá fluindo bem, não tá... E aí você sente muita dor. Não é engraçado? Porque se você colocar fenômeno de Renault, pesquisar... Não aparece peito. Não aparece peito. E quando você vê as imagens, a ponta do dedo, enfim, as extremidades ficam escuras, como se fosse roxa, né? Roxinhas. Porque falta circulação. No bico do peito, não fica esse roxo. Não. Ele simplesmente tá perfeito, intacto, só que é um pontinho branco. Pontinho branquinho ali, bem pouquinho. Bem no meio do mamilo ali, que ele depois desaparece. Tem que ser logo depois que a boquinha do bebê tira do seio, você vê aquele pontinho branco, meu Deus do céu. E você teve isso por 3 meses? Amiga, por 3 meses. Até que eu peguei... Eu tava entrando num baby blues, daí não sai... Aliás, entrando não. Já não tava saindo do baby blues. Porque você muito não amamentava com um prazer. Não tinha prazer nesse Eu não tinha descanso, era laser. O laser, eu aplicava o laser. Tinha um descanso de 24 horas. Aí depois vinha a dor. O meu descanso era nesse período. Aí era laser um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Quando uma fono identificou... Falou, olha, a gente vai ter que, então, tomar um Tramal 500. Falei, caramba, eu não tenho hábito de tomar remédio, nem pra dor de cabeça. Eu vou ter que tomar remédio pra amamentar. Juro, eu tentei. Até que eu vi que tava... Falei, cara, ele sente tudo. Eu não tô feliz, assim. Eu tava muito triste, eu tava muito deprimida. Eu tava assim, eu chorava a cada amamentação. E já era a sua segunda experiência? Minha segunda foi no meu... E a primeira foi positiva e na segunda... A primeira só tive a mastite, mas depois passou. Sim, mas foi uma experiência positiva, né? Foi muito... Por isso que não existe regra, né? Você tinha uma comparação, né? Tipo, a primeira foi tão boa, por que agora eu tô sofrendo tanto pra amamentar, né? E eu não mexi na mama nesse período, nada. Então, assim, foi... Aí eu tomei a decisão, falei... E ele não... E o que me virou uma chavinha foi porque ele não tava ganhando peso. Foi aí que era... Ele tinha que, na época, engordar 26 gramas por dia. Ele tava engordando 13. Nossa, não. Eu já ia ter que entrar com suplemento. Eu falei... Nossa, eu preciso dar o meu... Eu preciso ser o que eu sou pra ele sentir eu ser o que eu posso ser de melhor pra ele naquele momento. Exatamente. Aí eu
tirei Resolveu o peito encerrar. mesmo e eu virei uma chavinha. Me veio uma energia, um gás, assim, foi tão natural que eu Sim, falei. porque você parou de sofrer, tava Amiga sofrido. do céu, Você foi parou tão de maravilhoso. sofrer. Porque eu senti, eu tava sendo mãe ali no caso, porque eu tava num período, foram 3 meses sofridos que eu tava. Foi muito intenso, Eu foi muito imagino, intenso, eu imagino. muito. Eu Só quem passa consigo sabe, imaginar. não tem, às vezes não tem muito como descrever. Não tem como descrever. E é bem a resposta dessa pergunta. Eu sempre falo isso. A amamentação, ela começa sendo boa pra mãe. Ela precisa começar sendo boa pra mim. Porque pro meu bebê ela vai ser, com certeza. O leite materno é a melhor coisa pro seu filho. Você vai produzir em quantidade que ele precisa. O contato físico, o calor, o estímulo de musculatura orofaríngea que a sucção traz para um bebê, tudo isso é muito positivo. Mas e pra mãe? Até onde isso está sendo positivo? Até onde isso é bom para mim? Então, tem que começar sendo bom para a mãe. Não estou dizendo que isso vai ser bom no primeiro mês. Que fique muito claro isso. É algo novo, né? É novo, é desafiador, o seu corpo está se adaptando. Você tem um bebê que está aprendendo também, porque eles nascem sabendo sugar. Mamar no peito é outra coisa. Sugar o dedinho. Ai, mas ele super sugava o dedinho na barriga. Requer uma habilidade. Sugar o seio requer outra habilidade, que é desenvolvida. E é um alimento novo para ele ali também, Exato, né? o Tudo corpinho novo. tá aprendendo a lidar. A gente tem, né, a adaptação intestinal. Então, assim, são muitos aprendizados. Então, eu não posso falar para você, olha, de cara, nos primeiros 15 dias já vai começar sendo bom. A gente tem um período de adaptação, sim, que pode ser bem desafiador e difícil. Você não vai falar, ai, nossa, com 15 dias, ai, a melhor coisa do mundo é amamentar. Vamos ser real, né? É pra ser real, vamos falar a Exato, verdade. a realidade. É realidade, sem romantização dessa parte. Não é uma adaptação. Você acabou de passar pelo parto, o seu corpo não tá no formato que você quer. Seu corpo Sua rotina muda completamente. É um bebê que te solicita, às vezes, de 2 em 2 horas. Você está extremamente cansada. Muitas vezes eu não tenho uma rede de apoio que me permita descansar, me alimentar, manter a casa organizada. São muitas coisas, né? Então, eu preciso realmente colocar na balança e pensar. Tô disposta a encarar? Vamos lá, vamos encarar. Mas no primeiro mês... Eu falo primeiro mês porque a gente tem uma janela de 4 a 6 semanas que a gente chama de adaptação da amamentação, né? Estabelecimento da amamentação. Então, antes desse período, é mudança. O meu corpo está mudando, meu corpo está entendendo a necessidade desse bebê. Então, imagina, um bebê que acabou de nascer, ele mama de 3 a 5 ml. Eu estou produzindo e cabe no estômago do meu bebê de 3 a 5 ml. Em 30 dias, está cabendo 80, 100, 120. Vai aumentando, vai aumentando. Como que o meu corpo vai entender que vai sair de 5 e vai passar para 100? Em 30 dias. É estímulo, é dedicação, Por isso é bebê sugando. é muito importante a livre demanda, Exatamente. Aquele bebê sugar o quanto ele precisa para que o meu corpo entenda que eu preciso produzir essa quantidade. Só que isso requer muita dedicação dessa mulher. Muita dedicação. Esse período é uma fase em que eu entendo que a gente precisa realmente vencer. Passou essa fase... Continua sendo legal, poxa, agora passou, agora a gente estabeleceu a amamentação, eu estou produzindo o suficiente, meu bebê está ganhando peso, recuperou o peso que perdeu na maternidade, eu estou amamentando bem. Geralmente, nessa fase, eu já não tenho mais dor, tá? Toda mulher vai ter dor para amamentar? Não. Se eu tiver dor, tá errado? Também não. Pode ser que você tenha mais sensibilidade. E o bebê sugando aquele atrito toda hora te traz mais sensibilidade. Então, a dor, às vezes, mesmo com tudo perfeitinho, ela vai ser presente. Não tô falando do fenômeno de Renault, não. Sim, não. Aquela uma dor que não tem nem incomparável. O seu caso é bem pontual. Vamos falar que é um desconforto, desconforto. então, né? Exato, um desconforto. Esse desconforto, ele não pode aumentar, ele tem que ir diminuindo. Mas, enfim, chegou, esse desconforto passou, tá legal. A amamentação tá sendo legal, vamos para a próxima fase, o próximo desafio, o próximo começo, né? Aquele começo. Como que tá sendo esse novo começo? Eu tô encarando bem? Tô conseguindo organizar as rotinas? Isso é motivo pra gente continuar. Agora, se essa mulher tem dor, se essa mulher não gosta desse processo, se ela tá extremamente cansada, tem que ser bom pra mulher. Então, assim, a gente tá vivendo uma fase de dos extremismos, né? Se você não tem o parto normal, você não é mãe suficiente, Como né? diz a nossa amiga que fez o podcast, a Fabi,
Ela fala, hashtag menos. Menos mãe. Eu sou menos mãe porque eu não tive um parto normal. Exatamente. Eu sou menos mãe porque eu não amamentei até tal tempo. Eu sou... Então, assim, gente, é uma fase de extremismos e militâncias, né? Então, a gente tem aquelas pessoas que... Não, se você não usa fralda ecológica... Você também não é legal. Então, a gente tem que pensar isso, que não é. Cada família sabe o que se encaixa melhor para ela. Eu sou do meio do bom senso, gente. Nem aquele extremo, nem o outro. A gente tem que tentar, a gente tem que ter rede de apoio, a gente tem que ter apoio profissional, mas a gente tem que ir até o nosso limite. Tem mulheres que chegam no limite e que aquilo não é mais legal. Cada vez que a mulher vai pensar em colocar o bebê no peito, ela sofre. Ela sofre. É o meu caso. Gente, é isso que eu quero? Essa é uma amamentação saudável? Às vezes não é. E às vezes não é por causa da mãe. Às vezes o bebê tem alguma disfunção oral. A gente tem que corrigir essa disfunção oral. Então, por isso que é importante a gente ter o apoio profissional e entender emocionalmente se é isso que eu quero pra mim. Se é isso que eu quero continuar. Porque pro meu bebê vai ser sempre bom. Mas e pra mim? Tá sendo? Então, essas mudanças... Você perguntou, né? Quais são as mudanças físicas e emocionais? Físicas é tudo que a gente já sabe. O peito fica vazando, o corpo da gente... O seu perfume vai ser leite. Exatamente. Vai ser um cheirinho meio azedinho, meio ácido, talvez. Mas isso passa também, né? A gente sabe que não fica pra sempre. Mas emocionalmente, eu acho que as mudanças emocionais são mais relevantes até. Porque você tá se entregando por completo pra aquele ser. Não tem como. Ele depende de você. Ele depende de você. Então, ele passou 9 meses se nutrindo dentro da barriga, agora ele vai se nutrir aqui fora. E isso depende do seu corpo. Depende. Porque enquanto estava no forninho, o processo estava ali, ó, automático, né? Exato. Você faz tudo e ele tá aqui dentro, você não tá fazendo nada. Agora não. Agora você vai parar pra sentar na poltrona. Você vai acordar à madrugada várias vezes. Exatamente. 40, 50 minutos ali amamentando. Isso vai ser na madrugada, até esse bebê começar a espaçar essas mamadas. Então, é uma entrega completa. E isso, às vezes, faz a gente achar que a gente nunca mais vai voltar pro nosso lugar de mulher, né? Quando que eu vou voltar a ser a mulher que eu era? Tem mulheres que falam comigo, minha vida acabou. Não, calma. Calma, não acabou, não. Calma, ela mudou, mas ela não acabou. Tadinha, elas devem ficar desesperadas, né? Principalmente, eu vejo muito isso em mulheres que não são muito interessadas pela área. Tem mulheres, vou só dar um exemplo. Uma engenheira. Tá lá na vida dela, totalmente fora dessa área. E engravida porque ela quer, ela desejou, uma gravidez desejada. E ela meio que cai de paraquedas nessa vida. Quando ela se vê e tá lá produtiva, quando ela se vê numa situação que a vida dela é 100% cuidar daquele bebê, ela acha que a vida dela não vai voltar nunca mais a ser o que era antes. Como é que eu vou trabalhar? Como é que esse bebê não sai do meu peito? Aí, às vezes, esses pensamentos também minam a vontade dela continuar amamentando. Então, calma. Essas mudanças acontecem. Emocionalmente, sua cabeça tá pilhando, porque tem as questões hormonais. Então, temos o baby blues, que às vezes acontece. Temos, sim, a depressão pós-parto. Ela é uma realidade, ela precisa ser encarada com cuidado, com responsabilidade. Tem que observar, né, se é uma depressão ou não. É só a fase do baby blues. O baby blues é uma desorganização. É uma desorganização hormonal, pós-parto, que traz uma melancolia, uma vontade de chorar. Você tá feliz, mas você olha, você começa a chorar. Nossa, era eu. Você falou assim, passou a cena, que agora, de repente, eu tava assim... mas ele é tão lindo! Ele tá chorando, não sei o que fazer! É bem isso. É a coisa que mais acontece. Mulheres mandarem mensagem desesperadas no dia seguinte. Ai, Samela, mas agora tá tudo bem. Tá gostoso. Tô adorando amamentar. Porque num dia você tá lá naquele pico do baby blues, depois você tá... a coisa deu certo e fluiu. Então, a gente tem que observar isso. Essas mudanças hormonais trazem mudanças emocionais. E aí, a gente perceber se elas vão continuar ou não. E é comum se frustrar, né? Muito. Principalmente nesse começo. Muito comum. Porque a propaganda da televisão, né, da internet, é aquela mãe maravilhosa, plena. O seu bebezinho... linda, maquiada. Mas pode olhar quantos meses tem esse bebezinho. Não é recém-nascido, não. Ele tem 2, 3, 4 meses. Pode reparar. Ele não é recém-nascido. Recém-nascido não é assim, gente. Infelizmente. A partir de quanto tempo você acha que a amamentação já começa... Se for para dar alguma complicação, como uma mastite, eu acho que você podia até falar um pouquinho em que momento que pode acontecer
mastite, como prevenir, uma candidíase mamária, que eu acho que é o mais comum acontecer, né? A gente, por isso que é importante a gente estudar a fisiologia da amamentação. O que vai acontecer na minha amamentação, né? Quando meu bebê nasce, o que eu vou esperar do meu seio? O que eu vou esperar da mama, né? No primeiro, no segundo, terceiro dia. Existe um fenômeno mais importante aí que se chama apojadura, né? Que é a descida, que a gente chama de a descida do leite. Esse fenômeno vai acontecer entre 3 a 5 dias em média, tá? Até então eu tô produzindo colostro, que é um leite rico em anticorpos. Ele é bem amarelinho, né? Bem amarelinho, bem rico em anticorpos, tem gordura, mas ele tem mais anticorpos, porque aquele bebezinho, ele não tem proteção. É a primeira vacina do bebê, É a primeira digamos vacina. assim, né? Então, os meus anticorpos eu tô passando para esse bebê através do colostro. Aí a gente tem uma mudança, um leite de transição, quando acontece a apojadura. A apojadura, a mama fica bem quente, bem cheia, bem dolorida, tá? Muitas mulheres referem até uma sensação febril nessa fase. E vocês confundem com mastite. Não é mastite, é a apojadura, a descida do leite, é um engurgitamento mamário. Bebê mamando ou tentando aliviar com massagem. Essa é a recomendação. Quando que eu posso ter uma mastite? Aí esse leite, essa mama vai ficar mais macia, 2 ou 3 dias isso vai passar. Eu vou começar a ter o enchimento e esvaziamento dessa mama claramente. Você vê a mama cheia, mama vazia, mama cheia, mama vazia. E às vezes a gente passa, ou a primeira vez que o bebê dormiu muito tempo, então o bebê mamava de 3 em 3 horas. Hoje, essa madrugada, ele dormiu 5 horas seguidas. O peito vai, o peito, puf. A bexiguinha, né? Exatamente, fica super cheia. Preciso drenar esse leite. Se eu deixar esse leite parado na mama por mais algumas horas, eu posso ter uma mastite. Então, para evitar uma mastite, eu preciso drenar a mama. Preciso massagear e fazer esse leite sair. É importante aí a gente ter os coletores. E não precisa, mas também não precisa tirar tudo, né? Não, Só um pouquinho. É aliviar. Eu sempre falo. Tirar o excesso. O ponto de pausa é o desconforto. Tá desconfortável? Então continua tentando tirar. Tanto porque a probabilidade de você dar uma mama bem cheia pro bebê, de machucar é muito grande, muito né? maior, muito porque maior. a mama, imagina, esticada, o bebê tentando pegar. Escorregando. Escorrega e o bico do peito sensível. Super sensível. Então sempre dá uma mais ainda. Então, nessa uma fase da aliviada, apojadura, né? a minha maior preocupação é com as fissuras. Porque o peito tá tão lotado, tá tão esticadinho, se você não massageia a areola e deixa ela macia, esse bebê vai machucar a sua mama. E aí, na próxima mamada, você já não consegue mais colocar, porque tá muito dolorido. Eu lembro que eu fazia o tal do milkshake. Balança, né? Exato. Pega o balança, peito, balança. Isso, é isso mesmo. E massageia. Massageia. Deixa a mama a auréola. Bastante, o mamilo ali em volta, pra ele ficar bem macio pro bebê pegar. Ou, às vezes, extrai com a bomba ou com o coletor um pouquinho antes, pra hora que o bebê pegar esse peito tá bem mais macio. Mas no período da apojadura, que vai ser esse período da descida, às vezes é mais difícil de fazer isso, então tem que dar aquela aliviada. Agora, pensar em mastite, eu tô pensando em outra fase. Eu tô pensando numa fase em que eu já tenho produção adequada e que minha mama enche e esvazia de acordo com a necessidade do bebê. Mastite não vai dar no comecinho, então, né? Pouco provável. Pouco provável que seja nesse começo. A gente confunde com a apojadura, mas é pouco provável que aconteça nesse começo. Ela vai acontecer quando eu já estou amamentando, já estou produzindo uma quantidade maior e o meu bebê passa algum tempo sem amamentar. Ou eu precisei fazer qualquer coisa e não tirei aquele leite. Tem que observar essa mama, né? Sentiu desconforto? Ela vai meio que... Vamos falar que ela vai meio que empedrar, né? Exato. Ela vai ficar dentro da glândula mamária, fica paradinho aquele leite ali, você já começa a ver uma região mais vermelhinha, mais quente, mais dolorida. Ali o leitinho tá parado. Eu preciso drenar aquilo ali e fazer sair. Aí tem muitas que ficam na dúvida. O que eu faço? Eu entro embaixo do chuveiro com água quente, água fria? Não. É legal falar isso também, né? Nesse caso, na verdade, uma compressinha fria. Porque a água quente, ela ajuda a descer mais leite. Se você Mas a água quente ajuda a aumentar a vasodilatação. Ou seja, eu produzo mais, eu fico com mais volume ali, mais produção. Então, água quente, calor em mastite, imagina, você já tá com a pele quente. Você já tá. Porque ali a mastite é um processo inflamatório. Não é o gelado, né? Na verdade, o gelado, ele só vai te ajudar a ter menor sensibilidade para massagear aquela mama. Você nem precisa colocar uma compressa gelada. O gelo vai tirar um pouco sua sensibilidade, vai facilitar esse processo de manusear a mama, tá? Então, lembre, gente, a mastite, ela é um processo inflamatório. Ela, né, às vezes a gente precisa usar algum anti-inflamatório para melhorar, às vezes só a massagem vai resolver, né, e a extração vai resolver. Mas calor não é a melhor opção.
De jeito nenhum. Então, fui pro chuveiro porque meu peito tava quente. Não é a melhor Agora, se opção. você quer aumentar, que você tem que fazer estímulo. Exatamente. Pra descer, que tem muitas mamães que ficam, meu Deus, será que eu tenho pouco leite? Como que eu faço pra aumentar? Exato. Eu senti minha mama mais murcha, senti que a minha produção diminuiu. Aí a gente usa o calor, sim, porque no calor eu aumento a dilatação dos vasos, aumento a dilatação desses ductos e aí a mama produz mais e ejeta mais leite. Aí faz sentido. Mas no processo inflamatório eu não vou usar calor de jeito nenhum, tá? Então percebeu que a mama tá mais quente? Massagem, bebê mamando, continuou, entre em contato com o seu obstetra ou com a sua consultora, porque aí a gente vai ter que pensar no que fazer e observar. Então lembre-se, o começo da amamentação não é mastite, é a pojadura, é a descida do leite, que vai acontecer mais intensamente para algumas mulheres e menos para outras. Algumas nem percebem tão claramente a pojadura. Desceu o leite, mudou a cor, o fluxo aumentou, mas eu não senti. Foi tranquilo. Pode acontecer. E tem outras que não. E o outro comum dá é a candidíase mamária, né? Exato. A candidíase mamária, tanto a candidíase mamária quanto a mastite também podem acontecer por conta de fissuras, microfissurinhas. Então, durante a amamentação, durante o processo da amamentação, o bebê já tá... Você nem sentia mais dor, já não tinha mais nada. E às vezes o bebê deu uma sugadinha errada, deu uma machucadinha ali, e aí ali tem um processinho, uma abertura, né? Um canal aberto para dentro do seio. E aí, às vezes, o abafamento do seio acaba produzindo a candidíase e aí você pode ter também uma mastite. Eu acho que a melhor forma durante a amamentação é você usar aquela rosquinha, né? Pra ventilar e evitar atrito. Tudo que abafa o seio, não. Aquelas conchas você não indica, né? Não indica. E é importante falar, porque a concha, ela acumula leite ali. E aquele leite não pode ser utilizado, pelo amor de Deus, né? Não use aquele leite. Primeiro que ele tá ali parado, sei lá por quantas horas você deixou aquela concha ali. A concha, ela te dá uma... mas eu uso concha pra fazer o bico, né? Pra deixar o bico pra fora, porque ela de fato faz o mamilo entrar mais ali. Aquilo é um edema. Aquilo é edema. O peito está inchado. Ele não tá pra fora porque ele tá melhor. Não, a gente faz um edema de mamilo, de areola. E isso pode piorar as fissuras, porque eu tenho uma célula ainda mais sensível, mais fácil de degenerar. Então, não usem concha. Outra coisa, fica aquele leite ali parado, aquilo ali tá cheio de machucadinho, aquele leite ali tá acumulando bactéria, porque isso vai a fungos e bactérias, e aí você tem uma mastite facilmente com o uso da concha. Então, assim, é um assunto polêmico. Porque quando eu falo sobre isso, aí de 80 comentários, 30 são... mas a concha que salvou minha vida. A concha que... Para algumas mulheres isso pode ela vai dar usar certo, e vai dar certo. A probabilidade de dar algum probleminha é grande, muito né? grande. Então eu vou orientar uma coisa... O intuito aqui é passar informação. Aí cada um escolhe o que quer fazer. Exato. Eu quero testar. Beleza, testa. Mas minha função como profissional é te orientar. A maior chance é de você ter uma infecção ou um desfecho ruim com o uso dela. Quer tentar? Fique à vontade. Para algumas mulheres vai dar certo e maravilha, que bom. Agora, o que não tá certo é você não use isso aqui para sua amiga, porque vai dar certo. Não vai dar certo para todo mundo. Entendeu? Eu falo, eu é que recebo a mulher chorando com o peito rachado, porque eu as mensagens, o WhatsApp na madrugada. Entendeu? Exatamente. Você não recebeu, eu vou receber. Hoje o laser ficou muito famoso, né? Muito. É um aliadíssimo à amamentação. Porque tem gente que conhece, tem gente que não conhece sobre o laser, né? E ele é um cicatrizante. Qual que é o benefício do laser, no caso? A laser terapia, ela é um tratamento. A gente tem que lembrar que ela é um tratamento. Ela não é preventiva. Então, vamos fazer laser preventivo. Não. Ela é um tratamento, assim como, por exemplo, o pad de hidrogel, que eu gosto muito, sabe? A gente tem o hidrogel da Medela. Maravilhoso. Aquilo ali é sensacional, porque ele vai hidratar a pele, ele vai regenerar aquela célula que tá ali machucadinha no começo da amamentação, quando a gente tem mais atrito, tá? Ele é um tratamento. O laser é a mesma coisa, porém o laser é mais efetivo, obviamente. Nossa, eu lembro que quando eu fazia o laser era questão de nítido. Pouco tempo depois eu já... Exatamente. Não é o laser do cabelo, do pelo, não gente, é o laser da pele, é o laser de baixa potência. Olha quem chegou! Linda! A carinha, tadinha, cansadinha. 12 horas de parto ali? Até mais, tadinha, carinha. Ela tá na pegada.
Tranquilinho. Então, o laser. O laser, a gente tá falando de um laser de baixa potência, que atinge as primeiras camadas da pele ali. Então, o que o laser vai fazer? Ele vai fazer, chama de fotomodulação. Ele vai fazer aquela célula, explicando bem claramente, bem tranquilamente, se regenerar. Acelerar o processo de cicatrização, acelerar o processo de regeneração celular, né? Então, ele vai fazer uma ação aí de 24, 48 horas, aquela célula do peito que estava machucado vai se regenerar mais rápido. Então, vai ficar uma célula boa, perfeita de novo, mais rápido, né? Então, ele é o nosso super aliado. Sem contar que a gente pode usar ele como ILIB, que é uma outra forma também que a gente irradia na artéria radial, e que faz também uma fotomodulação e que te traz mais benefícios de tranquilidade, legal, de não sono. sabia. Então, o laser a gente usa hoje para muitas coisas no pós-parto. Posso usar para o períneo quando está machucado, a cicatrização, ajudar na cicatrização da cesárea. Mas falando em amamentação em específico, ele ajuda muito na cicatrização dessas fissuras mamárias. Às vezes a gente tem fissuras realmente muito grandes. Nossa, eu já ouvi casos do bico do peito ficar pendurado, fica, né? mas assim, fica porque passa do tempo. Não pede ajuda, não vai atrás de ajuda antes. Não, graças a Deus eu não cheguei nesse ponto. Mas quando acontece isso, como que a mãe faz? Como proceder ali, no caso? Porque ela precisa esvaziar aquela mama também. Precisa. O bico do peito, a gente sabe que vai usar a bombinha ou a massagem para esvaziar. Mas, nossa, e o risco daquele bico? Né? Como fazer, no caso? É o manejo aí desses casos. Cada caso é um caso, né? A gente tem casos que precisa pausar a amamentação. Pausar mesmo, assim. Eu preciso pausar a amamentação por 24, 48 horas para aquela pele para aquela ferida se regenerar e melhorar e você conseguir colocar esse bebê. Fica inviável. Imagina você amamentar com dor, com machucado. É alguém ali em cima do seu machucado. Sangrando, porque sangra, né? Sangra mesmo. Às vezes infecciona, tá? Então, mas eu tô falando de situações que passou do limite. Eu já peguei casos da paciente falar pra mim assim, Sam, eu fui tolerando. E isso acontece. Eu vou tolerando. Mulheres mais tolerantes vão tolerando. Chega uma hora que você fala, meu Deus, não dá. Não consigo mais colocar o bebê pra mamar. Aí a gente às vezes pausa. Isso, gente, é cada caso, tá? A gente pausa a amamentação com orientação profissional. Como que a gente vai esvaziar aquela mama? Tadinha dessa mãe que chegou ao extremo, nesse ponto. Por isso que eu falo, primeiro perrenguinho, primeiro momento, não tá difícil, não tá legal, peço ajuda. O que eu posso fazer para tornar isso mais confortável, para melhorar? Tem que ir melhorando, não tem que ir piorando. Então, muitas vezes você vai piorando, chega uma hora que você não consegue mais. Aí, às vezes, é necessário pausar a amamentação. Aí, a gente tem que pensar em duas coisas. Como eu vou extrair esse leite? Porque se eu pausei a amamentação, como é que eu vou fazer para tirar esse leite que tá sendo produzido? Isso. E como eu vou alimentar meu bebê? Sem que essa fase da pausa impacte na sucção desse bebê. Por isso, tem que ter acompanhamento profissional. Não faça isso da sua cabeça. Nossa, eu lembro que eu dava na seringuinha. Então, tem a seringuinha. Hoje colocava tem o dedinho e ele sugava. E do lado a seringuinha. É uma opção. Mas, meu Deus, cada gota de leite vale ouro, né? Vale ouro. Aí você tenta no copinho, naquele copinho aí vai mais pra fora do que pra vaza dentro. Ai, meu Deus. Literalmente, meu leite derramado. Chorando pelo leite derramado. Não é fácil. Não eu lembro que nesse período eu passei mais um tempo. É o que você falou, uma dedicação. Então, uma se eu não estava completa. Eu amamentava no direito, o esquerdo era só tirando o tempo inteiro. Então, o meu descanso não era descanso, era a bombinha. Era a extração. A extração, aí eu ia descansar, já estava na hora da outra mamada. Aí deixa eu aproveitar o leite que eu tirei, porque essa mama agora precisa produzir. Então, bora dar na seringa do outro. Aí meu marido me ajudava, porque eu já tava ficando em 24 horas, assim, foi o que eu falei, foi muito difícil. Esse da segunda. Não, o primeiro só foi mastite mesmo. Mas, olha... É muito puxado. Você tem que pensar nisso, como que eu vou ofertar esse leite? Aí a colher cai tudo pra fora, o copinho também, o bebê se mexe, você não sabe como segurar. Tem algumas colheres que são mais fáceis. Então, assim, você tem que pensar na estratégia que você vai fazer. Que é uma conta-gotas da Medela mesmo. Ela é sensacional. Pena que na minha época não tinha. Mas ela Soft Cup chama, fica a Soft dica. Cup, Ela é sensacional, porque você vai na mãozinha aqui, ó, no dedinho. É um conta-gotas. E ela tem formatinho da boquinha, assim, ó. Você aperta. É maravilhoso. Encaixa bonitinho na boquinha. Tem que lembrar isso também. Por que tem que ter um auxílio? Você não vai jogar o leite na boca do bebê. O bebê busca.
Você coloca de uma forma em que o bebê vai retirar esse leite, para que ele não perca essa intenção da língua de buscar esse leite. Por quê? Porque eu vou voltar a amamentar esse bebê em 48 horas, ele tem que nem pensar que é difícil mamar o peito, não. Ele tem que voltar pro peito. Se eu só jogo o leite na boquinha dele, ele vai falar, opa, aquele outro jeito era mais fácil. Porque se você colocar... também, que é o que você estava comentando. Se você colocar um bico ali, no caso, de uma mamadeira, a probabilidade de confundir os bicos... Porque é muito mais fácil muito você... mais fácil. Pro bebê... Exato. O fluxo é muito maior. É muito mais fácil mamar na mamadeira, A forma de né? sugar é muito diferente. Então, tem isso também. Mas, gente, olha... Sinceramente, eu preciso sempre falar... Eu não tô lá na sua casa, numa madrugada, no perrengão... Sami, no desespero, eu tive que dar uma mamadeira porque a colher, não sei o quê. Calma, tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai ser uma mamadeira que você deu na madrugada. Que ele vai rejeitar seu peito. Exato. Depois a gente insiste e volta. O meu filho mamou na mamadeira porque ele ficou na UTI. A primeira vez que eu olhei ele na mamadeira, eu quase desmaiei. Eu falei, ele tá mamando mamadeira. Nunca mais vai mamar no meu peito. Aí não, ele nunca tinha nem mamado no meu peito. Aí a Fono falou assim, mas isso é maravilhoso, ele tá sugando. A Fono, né? Ele tá sugando, isso é muito bom. Aí eu... Ela mostrou o lado bom, né? Isso é ótimo. Ele tá na mamadeira. Ele tá sugando, Sami. Ele tá sugando e tá conseguindo mamar. Nossa, é verdade. É isso que a gente precisava agora. O lado bom pra você se tranquilizar ali. Ele vai sugar meu peito. Vai aprender. Então, não se preocupe se, precisei no meio da madrugada, meu marido ficou nervoso, foi lá, pegou a mamadeira e deu. Tá tudo bem. Vai passar. É tão bom quando encara dessa forma, né? Exato. No dia seguinte, a gente vai recorrer atrás disso. Seu bebê não é por causa de uma mamada. Mas é importante que essa uma mamada, ela abre brechas, né? Sim. Então, aquela coisa. Nossa, foi tão fácil, né? O pai, principalmente, né? Os homens são mais práticos. Então, e eles não vão viver o prazer da amamentação. Eu falo que a gente vai viver esse prazer mais pra frente. Então, a gente tem que batalhar pra ter esse prazer lá na frente. Então, às vezes, abre brecha pro... é igual a chupeta. Eu só ponho a chupeta na hora de trocar a fralda. Só na hora do banho. E aí vai abrir. Aí você fala, nossa, mas ele fica tão bonzinho quando eu coloco a chupeta. Olha, que tranquilinho que fica. Pois é. Então tem que pensar nisso. Agora, criar essas estratégias para passar por essa fase de adaptação com mais tranquilidade é a função do profissional que vai estar ali do seu lado, né? Que você tem. De como eu vou encarar isso aqui, como eu vou fazer passar por essa fase. Se eu estudei, eu tenho mais conhecimento, eu sei mais estratégias. Se eu não estudei, aí que eu fico perdida mesmo. Por isso que no começo você falou da importância, né? De conhecer cada fase. Se eu não conheço cada fase, eu tô perdida. Falo, não adianta no olho do furacão, lá no meio da madrugada, eu querer procurar na internet o que fazer. Tem de tudo. Tem de tudo. E a primeira coisa que você vai ouvir é coisa que não deve ser feita. Mas você acha que tá certo. Tem que saber filtrar, né? Exatamente. Só que pra você saber filtrar, você tem que ter o conhecimento. Você tem que ter ali o mínimo de conhecimento. É igual sobre parto. Porque eu vivi isso, mas eu sabia que eu não deveria ter passado por isso, que eu teria que ter dito não. Não sei. Então, assim, se eu não estudei... Gente, conhecimento. Busque conhecimento. Busque estudar. Você vai viver 2 processos extremamente importantes na sua vida. Física e emocionalmente. E que tem uma outra vida em jogo, né? Então, eu estudo por essa outra vida, né? Pelo meu filho, pelo que vai acontecer. Como que eu vou ter instrumentos para passar por esses 2 desafios, né? E aí, o que a gente falou. Tá legal? Gostei? Né? Tá fluindo? Maravilha, vamos lá. Ai, gente, ela é muito maravilhosa, né? Vamos continuar. Agora, tá sofrido? Eu ponho o meu bebê e eu tô chorando? É dor que eu sinto o tempo inteiro. Já busquei orientação, aquilo ali tá cansativo. Gente, cada mulher vai viver o seu limite. Tem o seu limite. Então, assim, nem o extremismo se demais. Se né? respeite. Em primeiro lugar. Eu não vou ser menos mãe, pior pro meu filho, porque hoje tem essa coisa. Ele não vai te amar menos, enfim. Mas eu não tô querendo desestimular mulheres aqui a tentarem de tudo. Por isso que eu sempre falo, tente, vamos tentar 2 meses. 1 mês e meio a 2 meses. Ela saber qual é o limite dela, Exato. né? Porque no começo, nas primeiras semanas, você vai facilmente chegar no seu limite. Facilmente.
Mas aí é que tá, você tá vivendo o maior dos desafios. Eles vão ficando mais tranquilos depois. Então, eu preciso vencer esses desafios para saber escolher. Eu quero continuar ou não? Isso continuou, isso melhorou. Nossa, agora eu tô feliz da vida. Porque é muito prazeroso quando você tá amamentando. É muito prazeroso. E tá tudo bem, a mama vale tá tudo ok. muito a pena. Não, é a sensação dos hormônios sendo liberados. Você fala, meu dá Deus, até um frio na barriga, né? É muito gostoso. É uma sensação muito boa. Maravilhoso. É algo indescritível. Só que pra eu chegar no arco-íris, no final do arco-íris, no pote de ouro, galera, eu vou passar pelo calvário às vezes. Vou passar por uma fase muito intensa. Então, a gente tem que pensar que vou passar por essa fase, mas vai valer a pena. Agora, eu passei por tudo isso. Seu caso, da segunda amamentação. Passei por tudo isso. E passa dia, passa semana e não tá melhorando. Gente, não tô feliz. Isso não tá legal pra mim. E outra, tem mulher que quer voltar a trabalhar. Então tem que pensar nisso também. Eu quero voltar pra minha vida mais rápido. Eu precisei voltar. Tem mulheres que não têm rede de apoio, gente. Fazer isso sozinha é muito difícil. Eu, além de passar por isso, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer comida. Tudo. Aqui a gente tá falando pra todos os públicos. Às vezes é muito difícil. Eu tenho um marido que acha que eu tô em casa, né? Mas você só tá cuidando do filho, só amamentando. Exato. Nossa. Então, assim, a gente tem que avaliar isso também, sabe? Qual é a sua rotina? Você tem rede de apoio? Você tem alguém que tá ali te incentivando? Ou tem alguém que tá te minando? Isso também faz a gente desistir. Então, eu tenho que saber muito bem o que eu quero. Tenho que saber muito bem quais as lutas eu vou comprar. Nossa, perfeito. Saber quais as lutas eu vou comprar. Então, não é o extremismo da militância. Se eu não amamento, eu sou a pior mãe do mundo. Toda mulher é capaz de amamentar. É verdade. Umas vão ter mais dificuldade, outras não. Outras vão passar ilesas, sem nenhuma dificuldade. Quantos por cento? Qual porcentagem dessas mulheres? Eu falo, essas são as escolhidas de Deus. Essas são as escolhidas de Deus. Nossa, não tive nada. Uau. Nunca tive dor, nunca tive mastite, nunca... Nossa, minha alimentação foi super tranquila. Elas são as escolhidas de Deus. Com certeza. Eu vou te falar que eu converso com muitas, né? Não é? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Então. Ainda, nunca ouvi. Eu que acompanho muitas, escuto, mas é raro. Assim, não é sempre. É muito mais comum eu escutar. Nossa, foi difícil no começo. Eu ia falar uma coisa. Sabe as semanas dos perrengues? A gente esquece. Não esquece. Toda fase passa, gente. Você esquece até como foi o parto. Você esquece da dor do parto. Seu natural, seu parto sem nada. Mas você já não esqueceu? Não, então a gente esquece. Meu maior quer viver medo era de novo. Pois é, o maior medo era dor. E viver um parto normal, a gente esquece. Então, esse perrengão do começo, ele vai ser substituído por um prazer, por uma alegria, na maioria das vezes, né? Que vai fazer você esquecer o que vai fazer você... Vai valer a pena o que você passou no começo. Os desafios do começo. Porque é extremamente prazeroso e vale a pena e a gente morre de saudade depois. A gente morre de saudade depois. Mas também tem aquela fase que eu até falei no último podcast, que eu falei que a amamentação, quando ela acaba para algumas mulheres, para mim foi assim, e eu assumo. É um misto de tristeza com alegria. Você fala, acabou a nossa fase. Mas agora eu tô livre. Inclusive, eu acho que a gente pode marcar um podcast pra falar sobre o desmame. Desmame, porque sim. Para algumas é algo leve e bem assim, tá definido, eu quero desmamar, já aceitou. E para umas é algo muito assim, traumático. Sim. Meu Deus, como que eu vou fazer? Não tô preparada psicologicamente. E às vezes é o bebê que decide. Isso, tem isso também. É uma sensação e ela se sente rejeitada. De meu Deus, eu não tenho mais validade. Minha vida se resumia em amamentar. Será que ele não me ama mais? Não me quer? Como que a gente vai ter vínculo? Nosso vínculo acabou. Calma, gente. Os vínculos vão ser substituídos. Então, desmame é uma coisa muito legal pra se falar. É assunto pra... Fechar do próximo, então, Fechou. amiga. Desmame, gente. Mas a gente tem que pensar, a amamentação é maravilhosa, então essa fase é incrível, aproveite. Mas quando acaba, para algumas mulheres, é uma sensação de, nossa, agora eu posso voltar a usar minhas roupas, eu posso voltar a ter meus horários, que é a que a gente estava falando lá na frente. A minha vida vai começar a voltar ao normal. Nunca mais vai ser igual, vai ser muito melhor. Exato. Muito melhor. Mas ela começa a ter mais características daquela mulher. A nossa vida vira do avesso, e depois a gente vê que o lado avesso é o lado certo. Exato. Depois a maternidade é isso, é descobrir que a nossa vida vira do lado do avesso, mas que o avesso é o lado certo. Para muitas mulheres. Também tem aquelas que não querem viver isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas para quem quer, realmente a maternidade muda a gente completamente. E a gente descobre
descobre que é a melhor coisa, que a gente não viveria sem isso de jeito nenhum. Pra muitas mulheres, né? Pra maioria das mulheres é assim. Ai, que bate-papo Delícia, maravilhoso. né? Tenho certeza que vai, assim, ajudar muitas mamães aí. Mamães. a Coração tranquilo, gente. Coração levar com tranquilo, leveza com esse leveza, momento. sem julgamentos, né? Então, não fique se apegando aos julgamentos da internet, porque eles deixam a gente bem frustradas, entendeu? Então, Cuidado com o que busca, né? cuidado. Busque apoio de pessoas que tiveram histórias positivas, que te incentivem, né? Que não te coloquem para baixo. Então, rede de apoio e conhecer pessoas. Eu falo, busque grupos na internet, grupos presenciais, de pessoas que vão te dar suporte. Ah, minha história foi positiva, minha história foi negativa e tá tudo bem. Vamos encontrar o caminho aí pra emocionalmente ficar bem. Porque ela precisa ser boa pra mulher, inicialmente. E para essas mamães que talvez se passarem por algum perrengue, como que elas te encontram? Ah, no meu Instagram. É o que eu falei. Agora eu vou passar Vocês precisam uma ter o fase... contato dessa anja. Eu vou passar uma fase mais dedicada à minha amamentação, né? Eu brinco, eu vou passar semanas no meu castelo encantado com o meu príncipe. Porque realmente é um momento de reclusão. A gente fica ali dedicado 100% a isso. Eu tô me preparando emocionalmente para isso. Imagina eu que tenho uma vida super ativa, que saio, fico dias às vezes fora de casa, e agora não, agora eu vou ficar ali. Então a gente tem que entender que é uma fase que vai passar. Mas eu trabalho com uma equipe, eu tenho as enfermeiras que trabalham junto comigo. Eu gosto muito de falar isso, que são as meninas que trabalham comigo, são da mesma turma de faculdade que eu. Uau, que demais! Elas são da mesma turma de faculdade. Então, é uma afinidade. É uma conexão É ali, muito de muito grande. tempo De ali, muitos anos, assim, amigas de muito tempo. Então, a gente trabalha muito alinhado. Então, se eu não posso atender, se eu não posso estar com você, eu vou te recomendar uma das pessoas que eu gostaria que estivesse comigo, que me acompanhasse. Que Então, demais. se Uma precisar... confiança, E, né? assim, a gente tá... E elas todas, eu também, a gente tá sempre produzindo bastante conteúdo de orientação, de informação. Busque informação. E qual que é o seu Insta? É Sammy, SAMMY.Salles. Sammy Salles. Gente, já Tem entra outra lá, ó, Sammy, mas eu... já segue, já já começa a segue. acompanhar, porque ela compartilha vários conteúdos. Isso, e agora daqui então a pouco vai ser real life na mesmo. realidade. Vamos lá, como é que é? Você tá Real falando... mommy mesmo. Exato. Você fica falando aí, e agora? Quero ver a hora que for sua vez. Gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem se eu errar, tá tudo bem se eu cair numa tentação, tá tudo bem. Se tá tudo bem pra você, tá tudo bem pra mim também. Porque tem essa expectativa, né, de nossa, a Samela vai ter o parto natural. Não vou, não. Não vou, a Cacau tá... Não, gente, calma. Não criem tantas expectativas. Amiga, foi o que eu te falei. Eu já cheguei no Exato. consultório falando, Então. marca a cesárea. Exato. Eu sou Deus me daquelas, livre de ter um assim, parto normal. No fim foi naturalzão. Natural, pois é. Ai, Deixa aqui, ó, na hora. eu tô assim também, não cria a expectativa do parto natural. Se ele acontecer, maravilhoso. Mas vamos lá, hoje... A amamentação é exclusiva. Gente, a minha amamentação, a primeira, foi perrengue atrás de perrengue. Eu fui e voltei, dei 2 passos Não é porque pra... você tem o conhecimento que vai ser tudo maravilhoso. Mais fácil. Eu andei, dei passo pra trás, avancei, dei passo pra trás de novo, avancei. Foi a forma com que eu encontrei naquele momento de continuar. Dessa vez, eu tenho mais conhecimento, tenho mais maturidade. Se Deus quiser, eu não vou ter um bebê que passou pela UTI, tem que lembrar disso também, que vai ser um outro processo. Então, é uma nova história. E eu tenho novos desafios para enfrentar. Então, assim, me acompanhem na realidade, mas não espere a perfeição, não. Não tem o perfeito, tem o que tá certo pra você, a sua realidade, a minha né? realidade, como é o que eu falo com todas as mulheres. Essa é a sua realidade. Eu não tô lá na madrugada, acordada, no cansaço. Eu brinco, eu não tô calçando seu sapato. Isso. Não tô calçando. Então, assim, pra você, esse é o limite. A minha orientação é essa, mas vamos tentar outro caminho? A gente, às vezes, tem que dar 2 passinhos pra trás pra avançar. E tá tudo bem. Sem dúvidas. E tá tudo bem, né? Sem exageros. Ai, amiga linda, amei nosso Ai, bate-papo. também, adorei. Obrigada. Eu que Eu acho que o nosso agradeço. próximo, o Romeuzinho já vai estar. Romeuzinho já vai estar, provavelmente. Falta pouco. Aí a gente marca o dia que ele... Pra falar sobre o desmame. Desmame. Eu trago alguém comigo pra ficar cuidando Vai ter um dele. carrinho aqui do lado. Ai, o E aquele carrinho maravilhoso. E aquele gemidinho gostoso, né? Ai, que delícia. Aí se a gente precisar parar um pouquinho pra amamentar, ou a gente amamenta aqui, ó. A gente Ai, que continua delícia. falando e amamentando, Ai, tá tudo certo. nada impede, né? Nada impede. Gente, olha, deixa seu comentário.
Curta a nossa página, compartilhe, porque eu tenho certeza Exato. que esse Pode conteúdo... mandar pergunta, a gente responde. Isso mesmo. Então, eu quero agradecer Muito mais uma obrigada. vez, meu amor. Eu que agradeço. Obrigada. Foi uma delícia. Dá pra Sempre ver uma como delícia. você ama a sua profissão. A gente sente. Amo. É uma energia que me conduz, que me motiva. Amo mesmo. Maravilhosa. Gente, mais uma vez, muito obrigada e um beijo. Obrigada, Lari.